Eu te dei, vai pra tua igreja. Vai pra tua igreja. Doutrina, a sua igreja. Vai pra sua doutrina. Quer ficar ouvir a palavra, vai pra sua doutrina. Vamos orar. Gente, afasta. Bem, vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós vamos começar mais uma aula. Pai, em nome de Jesus, nos orienta, Senhor, nessa aula desse dia, que todos possam ser edificados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Ai, Senhor, abre a minha cachorra. Abre a minha também, Senhor. Abre a minha. Abre a minha também, Senhor, porque Deus está fala, bravo. leva o caderno. Tem para anotar. Falei, Jesus, muito obrigado por despertando. Bem, hoje nós vamos estudar o Apocalipse 16. Nós estamos no capítulo 16 do Apocalipse. Então você vai estudar comigo o Apocalipse 16. Fiz algumas anotações interessantes, importantes, para a gente estudar nesse pouco tempo que nós temos. Nós temos pouco tempo, então quem tem a Bíblia pode abrir Apocalipse 16 para que nós possamos ler o texto, para que a gente possa ler o texto. Quero que você acompanhe o texto comigo da Bíblia, Apocalipse capítulo 16. Antes de nós começarmos a explicar, nós vamos fazer leitura bíblica. Até porque o nosso estudo ele é baseado unicamente pela Bíblia, então a gente tem que ler os textos bíblicos para a gente entender o texto da Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma charga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és o que era, o santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu, desde o sangue, deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram e nem deram glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chargas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, porque
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que faziam prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em Hebreus é chamado Amargedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu voz do grande templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovões e relâmpago, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda filha fugiu. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso e um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Amém? Então nós vamos estudar literalmente hoje capítulo 16, porque aqui começa a falar das 7 pragas, ou das 7 cálices de Deus. O derramamento do cálice da... Vamos botar derramamento da taça, é melhor, né? Das taças da ira de Deus. Derramamento das taças da ira de Deus. Então, foi dado a 7 anjos, assim como foi dado 7 trombetas, agora cada anjo tem uma taça. Essas taças, elas são as taças da ira de Deus, ou da cólera, porque literalmente são 2 palavras bem diferentes no grego. Por exemplo, no grego a palavra ira ela é transcrita por org, quer dizer, a gente pode escrever a palavra org como se fosse a questão da ira no grego. E para a palavra cólera, a gente bota a transcrição da palavra tumos, que são 2 palavras gregas que têm sentido de cólera. Então, a gente vê aqui que essas 2 palavras são bem distintas, mas elas estão na Bíblia. Por exemplo, a palavra org você vai encontrar 34 vezes no Novo Testamento.
e 6 vezes no Apocalipse. Então você vai encontrar essa palavra orgue aqui 6 vezes no Apocalipse, aonde a gente está estudando. Então a gente vai encontrar ela 6 vezes no Apocalipse e vai encontrar a palavra túmulos cerca de 18 vezes no Novo Testamento, mas você vai encontrar a maioria das vezes também aqui no Apocalipse essa palavra túmulos 10 vezes, quer dizer, ela vem 10 vezes no Apocalipse. Cada um para um sentido. Um é sentido da ira, outro é sentido da cólera, que quer dizer que Deus está lançando na terra o seu juízo. Ele está lançando o seu juízo. Mas eu queria, antes de nós estudarmos isso aqui, falar um pouquinho sobre o paralelo entre as trombetas e o paralelo das taças. Por exemplo, você lembra das trombetas? Eu falei sobre as trombetas, e cada trombeta, quando foi tocada, houve um juízo de Deus diferente. Então, quando se tocou a primeira trombeta, houve o quê? Houve algo que aconteceu sobre a terra. Então, a terça parte da terra passa por um período de juízo. Então, quando se toca a segunda trombeta, também aí vai tocando no mar. Então, quando toca no mar, a Bíblia diz que o mar, ela se torna em sangue. Então, isso é um paralelo, literalmente, entre o juízo de Deus sobre a terra, também comparando com os acontecimentos que aconteceram, literalmente, lá no Antigo Testamento, quando Deus manda as 10 pragas que são lançadas sobre o Egito para que Faraó libertasse o seu povo. Então a gente encontra as mesmas coisas na questão da taça. A taça vai trazer juízo primeiro para aqueles que adoraram a besta. Então, eu posso apagar isso aqui para começar a estudar? Vou apagar aqui. A primeira taça está aqui no versículo 1. Eu vou pegar a Bíblia para a gente não se perder, vamos usar a Bíblia. Vamos. João, ele está ainda tendo visão e vendo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Como eu falei, aqui está falando do orbe, da ira, Deus, do furor de Deus sobre a terra. Mas por que motivo Deus está irado com a terra? Então, aqui vem o motivo que Deus se ira sobre a terra, é por causa da adoração à imagem da besta. A palavra aqui, adoração à imagem da besta. Até porque Deus não permite jamais que ninguém seja adorado a não ser Ele mesmo. Deus, Ele é adorado. Então, essas 7 taças, elas vêm sobre um povo que estava vivendo, de certa forma, uma prostituição espiritual. O que seria isso? Prostituição espiritual. Adorando
há muitos deuses, há muitos ídolos, há muitas imagens, mas a principal imagem que eles estavam adorando era a imagem da besta. E a gente já leu aqui que existem duas bestas que são relacionadas no Apocalipse. A primeira besta é aquela que sobe da terra. Vou botar aqui. Primeira besta, terra. E a segunda besta, do mar. É lógico que quando se fala de besta, está se relacionando a um sistema único. Nós relacionamos essa besta como a pessoa do anticristo e o falso profeta. Então a gente pode pegar aqui e botar a primeira besta como o anticristo. Vou botar aqui, anticristo. Anticristo. Isso seria a primeira besta. E a segunda besta seria o falso profeta. Então, a primeira besta, ela é relacionada como o próprio anticristo. O anticristo, um ser que é maligno, que se levantará nos últimos dias e que dominará o mundo durante esse período. O período da manifestação do anticristo, segundo os estudiosos da matéria, quem gosta de estudar escatologia, aplicam que esses acontecimentos acontecerão apenas após o arrebatamento da igreja. Então a gente fala que arrebatamento da igreja. Então, é bom me deixar bem explicado que esses acontecimentos que estão relacionados ao capítulo 16 do Apocalipse, a igreja de Jesus não estará mais na terra. Então não há nenhuma preocupação, porque tem gente que fica preocupado com o que vai acontecer no mundo, com a perseguição. Perseguição aos cristãos sempre existiu na história. Eu já falei aqui que houve perseguição muito grande no primeiro século da igreja. No primeiro século da igreja houve uma grande perseguição. Houve perseguição aos crentes que naquela época ainda não existia os templos cristãos. Só existia em Jerusalém o templo que aparentemente havia sido reconstruído, aquele templo no meio de Jerusalém, que foi edificado por Salomão e depois foi destruído pelo Império Babilônico, e mais tarde foi reconstruído por Zorobabel e foi mantido na sua reforma por Herodes, por aqueles homens daquela época. Então existia apenas aquele templo. Os próprios apóstolos, para orarem, eles oravam no templo de Jerusalém. Não tinha templos cristãos. Não existia igreja, assembleia disso, ou Assembleia de Deus. Não existia. Esses rótulos foram dados pelos homens que criaram o que a gente chama de denominacionalismo. Isso quer dizer que as denominações foram criadas bem depois da reforma protestante. Por quê? Porque até a reforma protestante não existia nenhuma denominação evangélica. A única igreja que existia era a igreja romana, que a gente chama de Igreja Católica Romana. Então, qual era a única igreja que existia? A Igreja Católica. Mas como é que surgiu a Igreja Católica? Tem gente que não sabe
como foi o surgimento da Igreja Católica. Eu vejo católicos chegar falando para mim, a primeira igreja é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Mas eles não sabem e não estudam a fundo a origem da Igreja Romana. Como é que surgiu a Igreja Romana? Aí que a gente vai começar aqui numa pequena aula de história hoje. Então eu vou dar uma pequena aula de história, porque isso aqui, o texto do Apocalipse, é muito interessante. A gente tem que aprender isso aqui, porque você tem que saber a origem. Aí fala assim, qual é a origem? Como surgiu a Igreja Romana? Eu vou escrever aqui, Igreja Romana. Como é que essa Igreja Romana surgiu? Como eu disse, os cristãos eram perseguidos. Então, primeiro século, os imperadores perseguiam os cristãos. Por exemplo, Tibério, Nero, Domiciano, todos eles perseguiam os cristãos. Eles mandavam matar os cristãos. Falei que eram pessoas tão maus, que eles pegavam cristãos e faziam cristãos de palhaço para divertir o povo nas arenas. Por exemplo, pegavam os cristãos que estavam presos, que para eles botava no meio da arena, aquela arena cheia de pessoas aplaudindo, se divertindo, como os circos hoje. E o que eles faziam? Soltavam os leões famintos para comer os crentes. Os crentes eram devorados e o povo batia palma vendo os crentes sendo devorados por leões. Mas surgiu um imperador, cujo nome desse imperador se chamava Constantino. Esse era o nome do cidadão. Constantino era o nome desse imperador. Esse imperador, ele percebeu o crescimento cristão. Ele percebeu que quanto mais os cristãos eram perseguidos e eram mortos, milhares e milhares de novos cristãos surgiam. Ia crescendo um número muito grande de seguidores de Cristo. Porque até esse período os cristãos eles eram apenas conhecidos como seguidores de Cristo, porque eles tinham uma esperança. Por isso que a saudação principal de um cristão no primeiro século era simplesmente ele chegar para o outro irmão e falar Maranata, porque a esperança do cristão era que Cristo, que havia sido elevado ao céu, iria voltar. Então sempre teve essa esperança aos cristãos. Então, por causa desse crescimento, esse homem Constantino, ele começou a pensar, e ele muda praticamente a forma de pensar e fala assim, não adianta eu perseguir, não adianta eu querer matar os cristãos, mas o que eu vou fazer? Já que eles crescem, já que eles se espalham, já que eles são um povo que prosperam, porque os cristãos, por mais que eles eram perseguidos, eles prosperavam. Agora ele pega, se reúne e supostamente esse Constantino ele se converte ao cristianismo. Se converte entre aspas, porque o imperador ele não ia se converter literalmente a um homem que ele não conhecia. Mas ele, para poder trazer os cristãos para perto deles, ele supostamente também se mistura entre os cristãos. E aí o que ele faz para acabar com a perseguição aos cristãos? Ele legaliza a igreja, que até agora eles eram apenas conhecidos como seguidores de Cristo, com as religiões do Império Romano. Então, o que ele faz? Ele simplesmente
reúne os cristãos e fala: vocês não serão mais perseguidos, vocês poderão construir templos, vocês poderão cultuar ao seu Jesus. Só que isso trouxe um preço no cristianismo. Por quê? Porque os cristãos que eram sinceros agora estavam começando a perder a sua identidade. Porque assim como houve uma legalização para que a igreja fosse restabelecida, houve também a apostasia que entrou no meio cristão. Então, o que é a apostasia? A apostasia é negar aquilo que nós cremos. Se você crer em Jesus, quando você passa a negar que você crê em Jesus, você é um apóstata. Então esse Constantino, ele fez o quê? Ele unificou, vou botar aqui, unificou os cristãos com as religiões de Roma. É o que nós acabamos de ler aqui. Capítulo 16 é para nós entendermos um pouquinho da história cristã. Olha só. Versículo 2 do Apocalipse 16. E foi o primeiro e derramou a taça sobre a terra. Então o local que foi derramado foi sobre a terra. E fez uma grande charga má e maligno nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, o que aconteceu? Os cristãos que eram fiéis, que serviam a Cristo, agora estavam, de uma certa forma, sendo a fé cristã estava sendo adulterada pelos deuses romanos. Por isso que você entra numa igreja católica, você vê lá imagens, você vê a pessoa rezando terço, com um terço na mão, adorando imagem. Por quê? Porque os cristãos pararam de orar a Cristo e começaram a deixar os deuses de Roma começar a, de certa forma, corromper os seus corações. Então a igreja agora já estava perdendo a sua identidade. É como nos dias de hoje. Na realidade, nos dias de hoje, nós não estamos muito diferentes desse período do primeiro século. Nós estamos parecendo que estamos repetindo a história. Porque o povo está deixando de adorar